Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, irmãos, de mais uma vez podermos estar entrando na presença de Deus para, neste domingo, irmãos, glorioso que o Senhor nos concede, estarmos aprendendo mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Boa coisa é, irmãos, nós estarmos sempre em torno de uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. É bom rever os irmãos já aí, a irmã Jaqueline, Edivaldo, nossos irmãos que estão entrando. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Acabou, faz alguns minutinhos, ali a Santa Ceia na sede. Os irmãos que participaram, acompanharam ali o pastor Adeli, ministrando a Santa Ceia para todos nós. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida de todos os nossos obreiros desse ministério. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos em Parque Paulistano. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Meus amados, queridos irmãos, nós queremos iniciar a aula de hoje, a aula de número 6, do dia 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. A nossa aula, então, vai falar de qual era a condição de nós, gentios, antes, irmãos, de Jesus morrer na cruz. A nossa condição sem Deus, ela trazia 5 aspectos terríveis de morte e de perdição, mas foram quebrados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos, irmãos, a partir de agora estar falando desta condição que todos os gentios estavam encerrados antes da morte de Cristo
na cruz do Calvário. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, irmãos, foi aquele que nos trouxe de volta à presença de Deus e nos reconciliou com Deus, desfazendo em si mesmo a parede da inimizade. Aquilo que nos separava de Deus foi derrubado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, lição de número 6, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então nós vamos, irmãos, clarear para os irmãos o que era esta expressão ser incircunciso ou ser circuncisão na carne. Estes dois aspectos, irmãos, mostravam a condição humana do homem com Deus e do homem sem Deus no passado, antes da manifestação de Cristo na cruz do Calvário. Existia então a distinção, irmãos, que era feita dos circuncisos e dos incircuncisos. São dois aspectos importantes que todo aquele que vai aprender sobre a salvação é importante que tenha este conhecimento. A verdade prática aqui da nossa lição vai dizer o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então perceba, irmãos, que debaixo da promessa de Deus, nós já estávamos incluídos desde Abraão. Abraão, no capítulo 15, ele recebe uma promessa, capítulo 15 de Gênesis, Abraão recebe uma promessa da parte de Deus, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra não se limitava somente a Israel, mas a todas as famílias consideradas gentílicas ou consideradas incircuncisas, aquelas que não haviam recebido o pacto no próprio corpo, agora fariam parte desta promessa por uma promessa que Deus fizera a Abraão. E esta promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, hoje, tanto incircuncisão quanto circuncisão não tem peso nenhum, porque aquilo que é circuncisão, aquilo que é uma marca realizada pelos homens no corpo do ser humano, é uma marca externa feita por mãos humanas. Mas a circuncisão, que hoje é válida diante de Deus, é aquela que é feita no coração do homem. E não é, irmãos, por mãos humanas, é pelas mãos do próprio Deus, para que todo o louvor desta obra realizada na vida do ser humano não seja de homem nenhum, mas seja somente de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós tivemos as leituras bíblicas em classe, irmãos. Lemos na segunda-feira Gênesis 17, capítulo 17, versículo 10 e 11, que fala sobre a circuncisão, que tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Então, o que diferenciava o povo judeu das demais nações era a marca que cada um deles carregava no próprio corpo. A marca da circuncisão. O que é circuncisão, irmãos? Circuncisão era uma pequena cirurgia feita pelos sacerdotes nas crianças nascidas homens. Eles eram levados até o 8º dia na presença dos sacerdotes e ali eles realizavam uma cirurgia que é muito parecida com a cirurgia que é feita hoje em crianças que sofrem de fimose. O prepúsculo do pênis, a glande, ela é envolvida por uma pele, aquela pele que envolve a glande do pênis era retirada num ato cirúrgico e isto, irmãos, distinguia os judeus das demais nações. Isto era um pacto feito na própria carne do homem. A circuncisão, então, era uma aliança realizada do homem para com Deus.
E todo judeu carrega esta marca em si. Todo judeu é circuncidado. Todo judeu, ele era lembrado deste pacto, desta aliança, deste concerto com Deus, pela marca que ele carregava no seu corpo. Mas agora vem Paulo e diz o seguinte: a marca que foi feita no corpo do judeu pelas mãos do sacerdote não é mais poderosa do que a marca que Deus fez e imprimiu no coração da humanidade. Porque esta marca, embora não seja visível aos olhos, ela é uma marca que está imprimida na alma do ser humano. Nós não obedecemos a Deus ou não nos separamos deste mundo só porque carregamos no corpo um sinal, mas porque carregamos no coração o compromisso de servir a este Deus como lhe agrada e segundo a sua palavra. Na terça-feira, Êxodo 19, 5, 6, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Então a circuncisão lembrava o judeu de que ele precisava ser santificado. A circuncisão nada mais é do que a separação do judeu do mundo de pecado para o serviço a Deus. Então os judeus se separavam do mundo, lembrados pelo pacto que havia feito no próprio corpo. Quarta-feira, Gálatas 6,15, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão. Então Paulo, irmãos, ele deixa bem claro que a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, a circuncisão perde o valor. A incircuncisão também não tem valor nenhum. Se você é ou não é circunciso, se você é ou não é circuncidado no seu corpo, isso não tem peso nenhum diante dos olhos de Deus. Porque a circuncisão agora não passa mais a ser uma cirurgia feita no órgão genital masculino. Ela passa a ser uma ação de Deus transformando a mente e o coração do ser humano. E é isso que faz, irmãos, com que eu me lembre constantemente da aliança que tenho com Deus e que Deus tem comigo. Na quinta-feira, Gálatas 3:29, nós lemos ali que em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Em Cristo, irmãos, a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 15 foi cumprida. Todo aquele que era família em ouvir a palavra de Deus, em ouvir as manifestações de Deus, os gentios não participavam disso. Mas em Cristo Jesus, a promessa que foi feita a Abraão de tornar bendita todas as famílias da terra, se cumpriu na cruz do Calvário. Na sexta-feira, 1 Crônicas 29, primeiro livro das Crônicas, 29, versículo 15. Quando não se havia esperança. Observe que, para nós gentios, se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, não haveria esperança alguma de salvação. Ninguém poderia se salvar, porque a salvação é dom gratuito de Deus, é presente de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Perceba que não há nada que eu possa executar, fazer, realizar, pagar, que eu possa adquirir salvação. A salvação foi dada como um presente de Deus, dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus não era privilégio de gentios, era somente para os judeus, só ele é esse Deus. Não quer dizer que as nações vizinhas não buscavam a Deus da sua maneira, serviam a deuses estranhos, serviam a deuses que eles não conheciam, que eles criavam pelas suas próprias mãos, pela necessidade de se achegar a Deus. É o que acontece hoje em muitas nações, por que não dizer como a Índia, que tem mais de 1 milhão de deuses. Por quê? Porque não lhes foi apresentado o Deus único e verdadeiro. Se nós fizéssemos o nosso trabalho de evangelismo eficiente, estas pessoas que hoje ainda buscam deuses estranhos, que servem a deuses de madeira, de pedra, de gesso, que se curvam, irmãos, e oferecem sacrifícios de animais até o dia de hoje, muitos degolam galinha, bodes, cordeiros.
Estas pessoas só fazem estas coisas porque ainda não chegou ao conhecimento da verdade do Deus único e verdadeiro, que deu o seu Filho para que fosse morto na cruz do Calvário, fazendo um único e vicário sacrifício, o vivo e eterno, que nunca mais, irmãos, teria substituto para o sacrifício de Cristo na cruz. Então observe que todos os sacrifícios que hoje são ofertados pelas religiões perderam o valor, porque o único sacrifício que Deus atentou, olhou, se agradou e recebeu foi o de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos resgatou, não a preço de ouro e nem de prata, mas a preço de sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue puro e imaculado, que nos vivifica, que nos transforma, que nos resgata, que nos santifica, que nos renova, que nos regenera, traz a nós o Espírito Santo de Deus e nos torna templo e habitação deste Espírito de Deus. E no sábado, então, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 ao 7, Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Então nós vamos observar, irmãos, que outrora, quanto gentios, nós estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos participação alguma na adoração a este Deus, não tínhamos de Deus respostas, estávamos excluídos de tudo que se referia à bondade e misericórdia deste Deus. Porém, irmãos, após a manifestação de Cristo na cruz do Calvário, todas as promessas que foram feitas a Abraão, a Moisés e a Davi, promessas abraâmicas, promessas mosaicas e promessas davídicas, todas estas promessas que apontavam para o Messias foram também reveladas a nós pelo apóstolo dos gentios, na grande maioria das vezes, que foi o apóstolo Paulo. Ele foi o que mais falou destas promessas às nações que não tinham nada a ver com Israel. Meus irmãos, leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 11 e 12, e Romanos, no capítulo 4, versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelo que na carne se chamam incircuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa e tendo esperança e não tendo esperança e sem Deus neste mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que Abraão teve e que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha, irmãos, o que ele está dizendo aqui. Quando nós falamos de promessas de Deus, nós temos que relacionar estas promessas de Deus a nós que somos gentios, a promessas que foram feitas a Abraão. Por quê? Porque se nós relacionarmos estas promessas às promessas que foram feitas por Moisés, nós teríamos que viver debaixo da lei. Mas a lei, no tempo de Abraão, não existia. Abraão vem primeiro do que Moisés. E Abraão, irmãos, ele foi tido como justo porque a ele foi imputada as obras de justiça pela fé de Abraão. Abraão se guiou na presença de Deus, obedeceu a Deus, ofertou sacrifícios, pagou dízimo a Melquisedeque, manifestou todo o seu cuidado e zelo pela palavra. Não houvesse a ele nenhuma lei escrita. Então Abraão, ele viveu pela fé. Abraão, ele andou e caminhou com Deus, foi sendo imputado a ele a salvação pelas obras da justiça. Foi pela conduta pessoal de Abraão que Abraão recebe de Deus
todas as promessas de Deus. E perceba que as promessas que Abraão recebeu foram tão relevantes que Deus prometeu a Abraão, que é o pai de Israel, a promessa de que nós, gentios, que nada tínhamos a ver com o povo de Deus, nos tornássemos povo de Deus. E tudo isso é pela fé. Então somos filhos de Abraão pela fé, porque seguimos as mesmas pisadas de Abraão, que outrora, sem lei, seguiu a lei de Deus. Que outrora, sem mandamentos da parte de Deus, obedeceu e observou as palavras de Deus e viveu com Deus, de forma que agradou a Deus de tal maneira que Deus o chama de amigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vamos, irmãos, entrar na nossa lição. A introdução da lição aqui diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Observe que a lição de hoje, nós vamos falar então destas 5 maneiras que fomos privados da presença de Deus. Primeiro, quais foram as privações que nós recebemos aí por não sermos circuncisos? Olha só, estavam sem Cristo. Nós não tínhamos conhecimento de Cristo e não teríamos se Cristo não tivesse se manifestado a nós. Nós estávamos separados de Israel. Se estávamos separados de Israel, não tínhamos conhecimento da lei, das palavras de Deus, dos rituais, das apresentações no templo, dos sacrifícios e ofertas, não tínhamos resposta por sacerdotes, nós estávamos separados de Israel, alienados quanto à promessa. Uma vez que estávamos longe de Israel e privados da palavra, nós não tínhamos também conhecimento desta promessa de Deus. Perceba também que sem este conhecimento estávamos alienados desta promessa, não tínhamos também esperança. Qual era a esperança do gentio? Nenhuma. Nós não tínhamos conhecimento de céu, nós não tínhamos conhecimento de inferno. Haja vista que muitos dos irmãos, esses que se converteram na igreja de Éfeso, lá em Efésios, a grande maioria era influenciada, irmãos, pela cultura e filosofia dos gregos, que não acreditavam no céu, que não acreditavam do além-vida. Eles então estavam impregnados de um conceito de que morreu, acabou. E perceba que então a mesma condição era a nossa. A carta aos Efésios é tão importante para a igreja de hoje, porque lembra que nós éramos gentios e estávamos na mesma condição. Nós não tínhamos conhecimento nenhum do céu, da promessa de Deus em se cumprir em nós. Nós não tínhamos conhecimento de coisa alguma. E sem Deus neste mundo. Viver sem Deus neste mundo é viver como folha seca levada pelo vento. Nós não temos destino, nós não temos paradeiro, nós não sabemos onde vai dar, né? Mas nós não somos assim. Nós, a Bíblia diz que lançamos âncoras firmes, né? Lançamos âncoras lá dentro do tabernáculo. Isto é, nos trouxe uma estabilidade. Nós não somos mais levados pelo vento. Nós não estamos sendo arrastados de um lado para o outro sem direção e sem um destino. Nós temos um objetivo de vida. Nós sabemos bem aonde queremos chegar e sabemos bem, irmãos, o que queremos fazer e o que estamos aguardando e esperando em Deus. Amados, então nós vamos ver logo que estudaremos esses 5 aspectos e dentro desses aspectos vamos aqui também clarear a questão do que era os chamados circuncisos. Vamos então entrar aqui, irmãos, no tópico 1, no parágrafo de número 1 também. Conceito de circuncisão. Eu estava dizendo aos irmãos que a circuncisão era uma pequena cirurgia que o sacerdote então realizava nos meninos, nas crianças nascidas no sexo masculino, ao 8º dia do seu nascimento. Estas crianças eram levadas ao sacerdote, o sumo sacerdote, e ali, irmãos, eles faziam uma cirurgia no órgão genital masculino, arrancando a pele que cobre a glande do pênis. Esta retirada desta pele saía como um anel.
Isto era uma aliança, era um sinal de um pacto realizado com Deus, de uma promessa de que este judeu, este israelense, ele iria viver, irmãos, separado para Deus. Então, o que é circuncisão? Circuncisão é uma cirurgia de pequeno porte realizada no corpo do homem, feita pelas mãos do sacerdote, para que ele se lembrasse de que todo o Israel deveria ser separado para Deus. Circuncisão nada mais é, no sentido espiritual, do que um símbolo de pacto, de aliança ou de concerto, de separação de Israel deste mundo para Deus. Então perceba, irmãos, que Israel, por ser circuncidado, por terem este pacto, carregarem no corpo este sinal de aliança, nem sentar para comer com os gentios eles não sentavam. Eles não se misturavam em nada. Nós temos hoje os chamados judeus ortodoxos que mantêm esta linha até o dia de hoje. São radicais ao extremo. Por quê? Porque carregam este conceito de que tem que se separar de todas as pessoas deste mundo. Então a nação de Israel estava separada de todos os gentios. Por causa disso, não havia nenhuma chance de nós nos salvarmos, porque não existia conhecimento das promessas de Deus. Éramos alienados da promessa de Deus porque estávamos separados de Israel. Uma vez separados de Israel, não tínhamos conhecimento da lei, não ofertávamos e não recebíamos de Deus resposta alguma. Logo, não conhecíamos a Deus e não sabíamos, irmãos, do destino final da humanidade. Todo o ser humano estava encerrado debaixo da maldição, debaixo da perdição, debaixo da condenação eterna. E isso, então, só mudou mediante o conceito de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. O significado religioso da circuncisão, então, aqui no parágrafo 2, é simplesmente ser separado para Deus. Era uma lembrança que o judeu carregava no próprio corpo, de que ele não podia fazer o que as outras nações faziam. Porém, em todo tempo, ele caía nessa vala comum de estar praticando adoração a outros deuses e de estar vivendo de maneira que não agradava a Deus. Observe então, irmãos, no parágrafo 3, que Paulo vai desfazer a validade dessa circuncisão, a validade deste sinal no corpo como separação deste mundo, porque ele vai escrever no capítulo 2, versículo 11, que a circuncisão e a incircuncisão não têm mais valor algum, porque a circuncisão que Deus pesa para a vida do homem hoje é a mesma circuncisão que pesava para Abraão. Abraão, que não vivia na lei, não foi circuncidado. Abraão não teve este preceito, não teve este ensinamento. Tudo que Abraão fez na presença de Deus foi pela fé. Ele nunca precisou marcar o próprio corpo para mostrar que ele temia a Deus. E aí Paulo vem dizer o seguinte, que para nós que somos gentios, não há necessidade nenhuma de sofrer a circuncisão, porque a circuncisão que nós sofremos hoje não é mais no corpo físico e nem tampouco feita pelas mãos humanas, mas é o próprio Deus que muda os conceitos do nosso coração, os valores da nossa alma, é o próprio Deus que molda a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas emoções, para quê? Para que eu e você sirva a Deus por obediência, por um caráter renovado na presença de Deus e não mais por uma marca imprimida no nosso corpo. É na alma do homem que está, irmãos, a impressão de Deus. Então observe que a circuncisão agora não é mais na parte genitália do homem, mas é feita no coração. Não é mais feita por mãos humanas, mas é feita pelas mãos de Deus. Não é mais para que nenhum homem se glorie daquilo que carrega no próprio corpo, mas é para que todo louvor e glória seja de Deus, porque foi Ele que fez esta obra na minha vida e na sua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então observe, irmãos, que essa questão da circuncisão e incircuncisão foram temas de intensas discussões
que até no tempo do apóstolo Paulo, ele teve que ir a Jerusalém, convocar o apóstolo Pedro e os outros apóstolos para um primeiro concílio. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, você vai perceber que o apóstolo Pedro, ele continuava batizando os irmãos nas águas, o batismo que nós temos aqui, que é o batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém ainda circuncidava os irmãos. E Paulo veio, irmãos, exatamente para desfazer esta situação, dizendo aos irmãos o seguinte: ele encontrou um povo lá em Damasco que havia recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus, mesmo antes de ter descido as águas batismais. E aí então ele diz para Pedro o seguinte: se estas pessoas foram recebidas pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus veio morar neles, antes mesmo deles receberem o batismo do arrependimento, significa que eles já tinham se arrependido nos corações sem cumprir o ritual de descer as águas batismais. O Espírito Santo de Deus morou nestas pessoas antes mesmo deles serem batizados nas águas. Imagine sem ser circuncidado. Ele diz assim, então, não há mais necessidade de manter ninguém debaixo deste mandamento da lei da circuncisão, porque a circuncisão na carne para nada presta, não tem valor nenhum mais, porque a circuncisão que Deus está fazendo é diretamente no coração. E então deste concílio sai 3 decisões. Eles não mais circuncidariam nenhum dos irmãos que se convertesse ao evangelho, nem mesmo judeus e nem mesmo gregos ou gentílicos de qualquer que seja a nação. E a única coisa que eles estariam restringindo os irmãos seria quanto à prostituição e ao comer das comidas sacrificadas a ídolos. Então as duas coisas que saem desse concílio, que permanecem como debaixo da lei, é que a gente não se contamine com comidas oferecidas a deuses e também não se deixe levar pela prostituição. Por isso Paulo orienta a Timóteo dizendo assim: fugir da prostituição, foge dessas coisas. Então, essas são as diretrizes que o apóstolo Paulo deixou para a nossa vida. Muito bem, meus amados. Tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Nós vimos então no tópico 1 que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus, até que Cristo se manifestou. Agora nós vamos ver que todo gentio era estranho ao concerto da promessa. Por que estranho ao concerto da promessa? Porque se estávamos afastados de Israel, automaticamente nós não tínhamos conhecimento de nenhuma das alianças que Deus havia feito, nem com Abraão, nem com Moisés e nem com Davi. As alianças chamadas abraâmica, mosaica e davídica eram de conhecimento somente dos judeus. Só eles retinham este conhecimento. E nós, por estarmos excluídos deste conhecimento, nós não sabíamos, irmãos, de forma alguma, como nós poderíamos ser salvos. Então observe que éramos estranhos ao concerto da promessa, à aliança de Deus em relação à promessa de um Messias e de salvação para as nossas vidas. Parágrafo 1 do tópico 2. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a gentios, os apóstolos traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, portanto, sem Cristo, isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Então, eles conheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Observe uma coisa interessante, irmãos. Embora todos os gentios, isto fala de todas as nações, que não eram pertencentes a Israel, todos os povos, dentro das suas culturas, cultuavam os seus deuses, buscavam uma forma de conhecer a Deus, porém, a forma ineficaz. O que aponta para nós, irmãos, a Bíblia, é que existe uma maneira de buscar a Deus. Não é de qualquer maneira. Não é se ajoelhando
frente a qualquer imagem de escultura. Não é buscando em sacrifícios feitos por muçulmanos. Nós não podemos nos enganar, porque todas as nações gentílicas buscavam também de Deus, irmãos, a oportunidade de conhecê-lo. Mas nem todo o esforço humano foi capaz de revelar aos homens as promessas messiânicas. Perceba que é inútil o homem, irmãos, ofertar sacrifícios, realizar como o martírio de alguns. Você tem religiões hoje no Oriente Médio que uma vez por ano eles pegam um cilício, um chicote com pontas de ferro e batem no corpo até dilacerar a carne dos lombos. E eles fazem isso, sangram às vezes a quase chegar a morrer. E por que não dizer que outros se permitem ser crucificados? Verdadeiramente eles crucificam pregando as mãos e os pés, são levantados em madeiros. A troco de quê? Nenhum destes sacrifícios atrai os olhos de Deus, pelo contrário, trazem tristeza ao coração de Deus, porque os tais estão por si mesmo buscando salvação, tentando sacrificar a própria vida, e isso é inútil. É como nós, muitas vezes, em outro tempo, católicos, que subíamos as escadarias lá da Aparecida do Norte e muitas vezes machucavam os joelhos e caíam. E qual era o valor disso? É lógico que a fé, ela tem o seu valor. É lógico que Deus, pela sua misericórdia, atende as orações dessas pessoas. Mas não haveria necessidade nenhuma de agir assim. Por quê? Porque Cristo já conquistou na cruz do Calvário autoridade, poder sobre as enfermidades, sobre os espíritos, sobre as doenças. Deus, irmãos, a confiança de que poderoso é o Senhor para curar. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Eu não preciso pagar sacrifícios porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Percebe? Então, quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos perceber que uma vida sem Cristo é uma vida de uma busca constante sem uma resposta. Porque, amados, se eu quiser aprender sobre filosofia, não adianta eu ler livros de anatomia. Se eu quiser aprender sobre a Bíblia, não adianta, irmãos, eu ler. O conhecimento de Deus só pode vir por aquilo que Deus deixou revelado sobre ele. A revelação deste Deus que nós servimos está na palavra de Deus. Uma vez que este povo buscar Deus em qualquer que seja a religião, em qualquer que seja, se não tiver o conhecimento da verdade da palavra de Deus, estão buscando em vão. Somente a revelação da palavra de Deus pode mostrar quem é o Deus desta palavra. Observe então que aqui no parágrafo 2 do tópico 2, ele vai dizer separados da comunidade de Israel. O tempo que vivemos separados da comunidade de Israel fez com que a gente se afastasse muito mais de Deus. Israel, que era para ser aquela nação, que através desta nação muitas vezes falhou com Deus, muitas vezes decepcionou a Deus. E perceba então que eles eram separados, nós éramos separados da comunidade de Israel, e por sermos separados da comunidade de Israel, nós não tínhamos conhecimento das ofertas que eram feitas no templo, da palavra que os profetas traziam, do que o sacerdote ensinava, do que era feito dentro dos costumes e tradições judaicas. Nós não tínhamos conhecimento de nada disso. Por ocasião disso, não tínhamos conhecimento, então, das promessas realizadas a Israel no que diz respeito ao Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, observe que também aqui no parágrafo 3, ele vai dizer que éramos alienados às promessas. Somente Israel tinha recebido de Deus as promessas de um Messias, as promessas de salvação. Somente Israel
estava preparando um céu, que Deus tinha, irmãos, a promessa de levá-los a uma terra que mana leite e mel. E no caso da igreja, nós não estamos esperando terra, nós estamos esperando céu. As promessas de Deus para Israel são promessas desta terra. Por isso Israel é próspero. Por isso Israel, irmãos, ele tem riquezas. E muitas vezes a igreja está querendo viver as promessas de Israel. Mas as promessas de Deus para a igreja são de bênçãos espirituais nas regiões. Nós falamos de dons, de manifestação de línguas estranhas, de cura, de revelações, de sonhos, de interpretações de línguas. Nós estamos de promessas espirituais para a igreja, não de promessas terrenas. Promessas terrenas é para Israel. Israel hoje praticamente é dono do dinheiro do mundo inteiro. Mas nós, como igreja, nós só aguardamos o céu. As promessas de Deus para nós é de cura, é de saúde, é de prosperidade, é de ter os filhos assentados à volta da mesa, é da esposa ser fértil, é de não nos faltar o amor, a paz em meio às guerras. São essas as promessas de Deus para a igreja. Parágrafo 3, aqui do tópico 2, então ele fala sobre nós sermos ou termos sido alienados às promessas de Deus. Era muito comum, irmãos, os gentios estarem totalmente apáticos no que diz respeito a servir a Deus, porque não existia para nós nenhum entendimento do que era servir este Deus. Amém, meus irmãos? Outro sim. No tópico 3, nós vamos ver aqui o tópico 3, sem esperança e sem Deus. Bom, uma vez que no tópico 2 nós estamos falando que na antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos aos concertos da promessa, logo, se nós estávamos distantes de Israel, não tínhamos conhecimento deste Deus, não sabíamos acerca das promessas, então a nossa condição, como gentios, era não ter esperança. Não tinha esperança alguma para o gentio. Uma vez que ele não sabia da necessidade de se entregar a Jesus, como é que nós poderíamos ser salvos? Se a salvação não vem por obras humanas, não vem pelas mãos dos homens. Uma vez que nós não tínhamos este conhecimento, logo jamais poderíamos receber este presente de Deus, porque este presente que Deus nos dá, chamado salvação, a salvação é gratuita, é Deus ofertando ao homem um favor que nós não merecemos. Esta salvação, ela só pode ser adquirida mediante a confissão da minha boca. Você que está ouvindo a palavra de Deus, que ainda não é cristão, que ainda não se entregou a Jesus, enquanto você não crer verdadeiramente no seu coração e não confessar com os teus lábios, audivelmente, na presença de testemunhas, este ato de salvação não chegou a você. Você precisa confessar com a sua boca, crendo no seu coração, mediante testemunhas. E assim Cristo diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu e dos santos anjos que com ele está. Muito bem, no tópico 3, no parágrafo 1, vai falar que éramos desprovidos da esperança. Qual é essa esperança? A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos desta esperança por causa de parte da filosofia grega. Então observe que os irmãos em Éfeso, eles foram impedidos de ter o conhecimento desta esperança de salvação, de um porvir, de um céu que foi preparado por Cristo Jesus, porque eles estavam influenciados pela filosofia grega, que era de não acreditar numa vida pós-morte. Agora, para nós não era tão diferente, como não é diferente para muitas pessoas que vivem neste mundo. Vivem por viver. Tem muita gente que acredita, morreu, acabou. Morreu, acabou? Não, senhor. O corpo se acaba. Mas e a alma do homem?
A grande questão, irmãos, sempre girou em torno da alma do homem. Assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trino, nós também somos uma tríade. Qual é a tríade do homem? Corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Eu sou o espírito que Deus deu. Este espírito vai voltar a Deus, porque foi Deus que deu. A alma do homem que foi soprada nas narinas deste homem, a alma deste homem é o centro das suas emoções. Tudo que ele carrega de lembranças, de memórias, de afetividade, de amor, de ódio, de ciúmes, de inveja, tudo isso está imprimido na alma do homem. Esta alma do homem é que ativa o espírito que foi dado por Deus. E todos os dois, alma e espírito, vivem dentro do organismo, ser humano, corpo. O corpo é somente um veículo da alma e do espírito. Um dia que Deus retirar o fôlego de vida da gente, o espírito que ele deu volta para Deus. E a alma? A alma, se não estiver salva, vai ser lançada no inferno. Se for lançada no inferno, o corpo, quando for ressuscitado, também será lançado no inferno. Mas se esta alma estiver ativa com o seu espírito, quando o espírito for levado para Deus, a alma vai junto para Deus. E o corpo que foi morto ou que estiver vivo será também transformado num corpo glorioso e subirá para o encontro de Cristo Jesus nas nuvens. Então observe que os irmãos em Éfeso não tinham este conhecimento. E Paulo está então orientando a eles. E a semelhança desta falta de conhecimento que a igreja de Éfeso tinha acerca das questões espirituais, nós gentios também tínhamos. Todos nós, irmãos, estávamos destituídos deste conhecimento, logo privados da glória de Deus e ausentes destas promessas de Deus. Mas uma vez que a palavra de Deus chegou ao nosso coração, que Deus tinha uma promessa para Israel e nos incluiu nesta promessa por Abraão, que prometendo a Abraão, que não conhecia lei, que não tinha, irmãos, circuncisão, que não sabia, irmãos, acerca de nada das coisas que Moisés escreveu, ele viveu somente pela fé. A nós, irmãos, que somos chamados descendência de Abraão pela fé, nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Nós andamos por fé, nós não nos guiamos mais por vista. Tudo o que fazemos e realizamos em nossas vidas é pela fé. Se eu não tiver fé, irmãos, tudo o que eu estiver fazendo é vão. O ato que você fez, estou vendo aí o Michael Jackson aí, o Michael Jackson, Deus abençoe, meu irmão. O Jackson, na semana retrasada, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, dobrou os joelhos na casa dele, mesmo na quarentena, e entregou a vida a Jesus. O que foi aquilo? Um ato de fé. Pela fé que ele teve em ouvir a palavra de Deus e tomar essa decisão, o que aconteceu? Ele agora é uma nova criatura. Alguém pode ainda não ver a diferença. Ele mesmo pode não estar vendo uma grande diferença. Mas dentro do coração, ele sabe que algo mudou. É pela fé. Não preciso mais ter o meu corpo marcado. A circuncisão perdeu-se o valor. Por quê? Porque pela fé nós abraçamos o Evangelho, cremos neste Evangelho, e este pela fé aqui é o mesmo que dizer pela confiança que nós temos da palavra de Deus ser verdadeira, nós não mudamos a nossa posição e por conta disso nós herdamos de Deus esta salvação em Cristo Jesus. Sem Deus no mundo, a nossa condição antes era de homens e mulheres sem Deus neste mundo. Andávamos, irmãos, por aí como qualquer um anda. Por isso o autor de Eclesiastes dizia, ou disse, no entendimento dele, que não há diferença do homem para o animal. Porque o animal morre e é enterrado, e o ser humano morre e é enterrado. Porém, ali, irmãos, era o conflito de um homem que estava afastado de Deus. Ele não via mais diferença. Isto fala, irmãos, da condição de um homem sem Deus. Um homem sem Deus, me perdoe a expressão,
não tem diferença nenhuma de um animal que vive na rua. Porque ele morre e não sabe o propósito da sua vida. Nós só entendemos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Essas respostas que são, irmãos, perguntas que assolam a humanidade desde que o homem existe sobre a face da terra, elas só são respondidas pela Bíblia. Quem eu sou, quem eu era, por que eu vim, qual o propósito da minha existência, para onde é que eu vou, qual é a finalidade da minha vida. Meu irmão, todas essas respostas nós encontramos na palavra de Deus. A vida só faz sentido quando eu entrego a minha vida nas mãos do autor que a fez. Perceba que para todas as coisas existentes sobre a face da terra, o carro, a televisão que você compra, a batedeira de bolo, o celular, tudo vem com manual, tudo vem com a explicação do fabricante, a validade, o que você pode, o que você não pode mexer, aonde você pode abrir, tudo isso está no manual do fabricante. O ser humano foi feito por Deus. A sua existência e o entender da sua existência só pode ser feito pela palavra de Deus, manual do fabricante. O manual do fabricante para mim e para a sua vida é a palavra de Deus. É ela que revela os propósitos de Deus para o nosso coração. Então observe que no mundo, como gentios, nós estávamos sem Deus, distanciados deste Deus. Mas a Bíblia diz, na carta aos Efésios capítulo 2, que Deus desfez a parede de inimizade no seu próprio corpo. Isto é, Jesus, quando foi levantado na cruz do madeiro e foi ali, irmãos, açoitado de vara, açoitado de chicotes, foi rasgada a sua carne, ele destruiu, jogou por terra toda a parede de inimizade, quebrando, irmãos, aquilo que separava os gentios dos judeus, aquilo que outrora era circuncisão e incircuncisão, desfez na carne de Jesus. Toda a separação de todos os povos, judeus, gregos, gentios, tudo foi desfeito. Todos nós somos um só povo hoje, se estivermos debaixo da aliança de Cristo Jesus. A nova aliança feita no sangue de Jesus nos tornou um povo só. Então, para que eu seja um povo só com os judeus e eles sejam um povo só conosco, nós precisamos estar debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso existe Santa Ceia, por isso existe celebração do pão, do vinho. Por quê? Porque isto mostra para nós hoje que estamos debaixo de uma nova aliança. Não é mais, é feita na mente e no coração. E a expressão disso que eu carrego se materializa ali no ato da Santa Ceia. Então observe, irmãos, que a nossa condição de gentil era uma condição que trazia para nós 5 privações. Nós estávamos sem Deus, nós vivíamos distante de Israel, nós não tínhamos conhecimento das promessas messiânicas, nós vivíamos no mundo como qualquer outro animal vive também, e nós estávamos, irmãos, sem conhecimento da salvação. Para nós não havia esperança alguma. Conclusão. A antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. Terrível era o destino, irmãos, de toda a humanidade que não conhece a Cristo Jesus. Estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna, para o inferno. Em conclusão da nossa lição hoje, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Coisa gloriosa, irmãos, é ter o conhecimento da palavra de Deus. É ela que nos aproxima do conhecimento da verdade deste Deus que se revelou a nós. E Deus só se revela à humanidade através da sua palavra.
Não existe outro meio de conhecer a Deus, senão pela palavra que ele deixou a nós, para que assim, irmãos, ele se revelasse a cada um daqueles que o busque por intermédio da sua palavra. Para refletir então a respeito da condição dos gentios sem Deus, o nosso questionário aqui diz o seguinte: o que era a circuncisão? A circuncisão então era a remoção do prepúcio do órgão genital masculino. Era uma pequena incisão, uma pequena cirurgia que era realizada no judeu para que ele lembrasse que era separado para Deus. Qual o significado da religiosidade da circuncisão? Está lá em Êxodo 19, 5 e 6, que vai falar então que era simplesmente lembrar o judeu de que ele precisava ser separado das outras nações. Separado das outras nações, não de ter inimizade com o povo, mas de não andar nos mesmos caminhos que eles. Bom, na lição, qual é a constatação em relação à religiosidade dos gentios? A constatação que nós fazemos, irmãos, pela palavra de Deus, é que toda religiosidade humana que não esteja pautada nos ensinos da palavra de Deus não tem valor. Ninguém pode buscar a Deus senão pela sua palavra. Ninguém pode ofertar a Deus sacrifícios ainda, matar galinha, carneiro, cabra, beber sangue ou fazer qualquer outra coisa, porque isso não tem valor. O próprio Deus disse a Israel que quando matava os seus bezerros, as suas cabras, os seus bodes e ofertava a Deus um sacrifício, Deus falou assim: eu não aguento mais ver isso. Eu estou enojado disso. Estou enjoado disso. Deus falou isso para eles: eu não suporto as suas festas, eu não suporto as suas reuniões solenes, porque isso já estava cansando a Deus. Por isso Cristo morreu por um único e vicário sacrifício na cruz. Ele pagou o preço. Não há mais nenhum sacrifício que possa ser feito para que alguém seja salvo. Cite então 3 aspectos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Primeiro, o pacto abraâmico. A promessa que ele fez de abençoar todas as nações ou de todas as famílias da terra. O segundo é o pacto mosaico, o que ele escreve na lei. Aqueles que estivessem debaixo da lei alcançariam a salvação, porém a lei se mostrou ineficaz e mostrou, irmãos, que grande parte da humanidade jamais conseguiria cumprir a lei. E o pacto davídico, que diz, irmãos, que da semente da mulher, lá em Gênesis 3,15, vem renovar com Davi, dizendo que não faltaria varão no trono de Jessé. Isto fala e aponta para o reino do Messias, aquele que se manifestaria a nós como Senhor e Salvador da nossa vida. Qual é, então, o significado da palavra esperança em relação ao seu principal uso? A esperança ali é confiança imutável. Quando nós falamos que temos esperança na salvação em Cristo Jesus, o que nós estamos dizendo é que confiamos plenamente de que esta é a verdade da palavra de Deus. Cristo voltará a buscar a sua igreja e seremos salvos pela obra das mãos de Deus e não por obras humanas. Amém, meus amados, queridos irmãos? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o seu domingo. Às 18 horas nós voltaremos, irmãos, com a palavra da parte de Deus para o teu coração. Que Deus assim continue falando a cada um dos nossos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, nesta manhã gloriosa, por estarmos na sua presença, Senhor, aprendendo da sua santa e gloriosa palavra. Graças te damos, ó Deus, porque a circuncisão e a incircuncisão já não têm mais valor. Pois assim, ó Deus, cremos que a circuncisão que o Senhor fez em nós foi feita no nosso coração e, para tanto, nós temos pleno conhecimento, certeza e confiança de que a salvação é um presente dado pelas tuas mãos e que nada há, Senhor, que nós possamos fazer além de aceitá-los para sermos salvos. Deus abençoe, Senhor amado e santo, a vida de cada um dos teus servos. Assim nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do nosso Espírito Santo, seja com todos vós, todos digam amém. Estaremos orando pela Isabel Silva e pelos demais irmãos que participaram. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, meus irmãos. Beijão no coração.